2h47 pelo horário de Brasília. Nesta segunda-feira, 1º de março, será celebrado o Dia Internacional da Mulher. Data também para comemorar e debater a questão. E a questão que nos chama a atenção é a violência contra elas. Nas ruas e, sobretudo, dentro de casa, os crimes são comuns e cada vez mais assustadores. Não é mesmo, Maria Pinheiro? Boa tarde para você. Assustadores mesmo, Gustavo. E quando a violência ocorre no âmbito familiar, a sensação de revolta fica ainda maior. Boa tarde para você. Números oficiais apontam que a violência doméstica tem crescido em Caeté. As tentativas de feminicídio, além de chocantes, passaram a ser mais comuns na nossa cidade. Autoridades de segurança, poder público e sociedade civil sabem de uma coisa: é preciso frear essa violência. Esta mulher quase perdeu a vida. Ela foi vítima de tentativa de feminicídio. O autor, o homem com quem ela morava, perto da antiga estação de trem, no centro de Caeté. Ele foi e me deu um murro na nuca, dentro do quarto. Aí eu saí lá pra fora e sentei lá fora. Aí foi onde ele começou a me dar murro e me jogou no chão, tentando me enforcar, me jogou dentro do buraco com barro e pegou o botijão e socou na minha testa. Eu levantar, ele me pegou pelo cabelo, puxou, me jogou no chão de novo. Meu menino de 13 anos entrou correndo e gritou: "Solta minha mãe!" Na hora que meu menino pegou ele por detrás, eu fui e corri, gritei a minha vizinha. Ele já vinha me agredindo desde quando ele veio morar aqui, mas ele falava que se eu falasse com meus filhos, ele matava eu e meus filhos e minha família. Ela foi mais uma das várias vítimas de violência doméstica na cidade. Modalidade de crime que cresceu em 2020, na comparação com o ano anterior. Interessante a gente pensar como que a pandemia ela interferiu em vários aspectos do nosso cotidiano e até mesmo nas nossas relações familiares, demonstrando um aumento do índice de violência doméstica. Os novos formatos de emprego e até mesmo o desemprego fez com que muitas pessoas permaneçam um tempo maior dentro de casa. E com isso muitas mulheres estão convivendo a todo tempo com o seu agressor. Observamos um número maior de violência física nesse período, mas também não podemos deixar de dizer que outras violências têm acontecido, como a violência psicológica, a violência sexual e outras violências, demonstrando que o espaço doméstico, que deveria ser considerado um espaço acolhedor, um espaço protetor, tem se tornado para muitas mulheres um espaço de medo e até mesmo um espaço assustador. Para atender casos de violência, há em Caeté serviços de apoio. Em Caeté, as mulheres podem contar com o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, um equipamento da Prefeitura voltado para o atendimento às pessoas que tiveram seus direitos violados e a mulher vítima de violência, ela se enquadra nesse perfil. Contamos com psicólogos, assistentes sociais, advogados, profissionais preparados para auxiliar a mulher nesse momento de forma sigilosa. O assunto também está sendo discutido no Legislativo. A vereadora Silvia Oliveira, do PDT, apresentou propostas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Minhas propostas apresentadas foram no sentido de criação de uma política municipal de proteção à violência doméstica, de criação de uma política municipal de direitos da mulher, de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e o Fundo Municipal.
A Polícia Civil segue investigando casos de agressões a mulheres. O delegado Robert Taves explica que é preciso sempre denunciar. É imprescindível buscar ajuda, preferencialmente da polícia, mas deixar claro que socorrer de todos aqueles da sociedade para que intervenham, para que busquem outras formas de coibir a ação delitiva. De uma coisa todo mundo hoje já sabe: em briga de marido e mulher, devemos sim botar a colher. E a gente continua discutindo a pauta violência contra a mulher aqui no programa. E eu tenho a honra de receber a juíza Marixa Fabiane Rodrigues, que está agora pronta para poder conversar comigo. Doutora, boa tarde para a senhora, obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde, Gustavo. O prazer foi todo meu, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora. A senhora participou de maneira muito importante de discussões que resultaram na aprovação pelo Congresso Nacional da Lei do Feminicídio, uma qualificadora de assassinato contra a pessoa do gênero feminino aqui no Brasil. Doutora, quais avanços ocorreram, na opinião da senhora, após a aprovação da lei em 2015? Bom, Gustavo, a criação da qualificadora do feminicídio foi mais uma política pública no combate à violência contra as mulheres, com vistas a tentar dar um freio, né, uma freada nesse odioso crime. E, para mim, assim, o principal ponto da criação dessa qualificadora, obviamente, além do agravamento da pena, é dar maior visibilidade aos assassinatos de mulheres. Porque, lamentavelmente, uma mãe, quando é assassinada, ou uma filha de uma família, quando é assassinada, esse delito era olhado para as famílias como talvez de sua menos importância. Lógico, a família que perdeu o ente querido sente, de fato, a dor. Mas a sociedade como um todo tratava esse crime de uma forma muito natural. E a palavra feminicídio, ela conclama a todos a olhar de uma forma diferente o assassinato de mulheres. Porque é um delito que causa grandes e graves consequências, tanto no âmbito da unidade doméstica e familiar, que perdeu aquela mulher provedora, aquela mãe, aquela filha, quanto também causa diversas consequências na própria economia do país. Além da visibilidade que é dado mais a esse crime após a criação dessa qualificadora em 2015, nós podemos também citar como avanço dentro da própria Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é uma lei que dita regras de proteção à mulher, mas era uma legislação que, se você pegasse a legislação como um todo, ali dentro não tinha capturado nenhum crime. E um grande branco que havia nessa lei é a falta de um regramento para o acusado que descumprisse as medidas protetivas de urgência aplicadas pelo juiz. Então, antes de 2018, o juiz aplicava as medidas protetivas de urgência e, às vezes, o acusado descumpria aquelas medidas e nada acontecia com ele. Então, houve um maior agravamento a partir de 2018, através da Lei 13.641, que criou o artigo 24A da Lei Maria da Penha, previndo aí o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, né? Então, durante o processo em que a mulher recebe uma medida protetiva e que são fixadas essas medidas protetivas, caso o agressor venha violá-las, né, ele pode estar sujeito a esse delito, né, ele estará sujeito a esse delito do artigo 24, sujeito a pena de 3 meses a 2 anos, e ainda sujeito a ser decretada aí a sua prisão preventiva. Essa visibilidade maior também que se dá ao crime de feminicídio, houve um maior clamor aí em todos os setores aí, seja judiciário, executivo, aí, legislativo, no sentido de se unir, né, para fortalecimento aí da rede de proteção dessas mulheres. E aí é uma caminhada longa,
e a gente está aí a passos lentos ainda, porque em algumas comarcas essa rede de proteção ainda não está completa, mas, assim, com a promessa aí de grandes avanços, porque existe um grande empenho aí dos juízes e juízes aí da área de violência doméstica e de toda o sistema criminal de justiça como um todo, aí delegados de polícia, polícia militar e defensoria pública, a OAB, né? Então todo mundo imbuído aí no combate à violência doméstica. Pois é, doutora, aí eu pergunto para a senhora, quais têm sido as principais dificuldades na aplicação dessa lei aqui no Brasil? A senhora acaba de falar aí da ausência, né, de serviços básicos aí em cidades brasileiras. O que mais que a senhora pode destacar a respeito dessas dificuldades? A maior dificuldade para uma maior proteção das mulheres, às vezes parte principalmente da própria consciência da própria vítima e de sua família com relação ao perigo que essa mulher corre, estando ela numa relação abusiva, num relacionamento abusivo. Porque muitas vezes a violência doméstica, e na maioria das vezes é assim, ela começa de forma silenciosa, de forma tolerável e suportável. Então a mulher começa a sofrer violência psicológica, moral, patrimonial e acha aquilo normal. E o agressor ele vai cada vez mais aumentando a violência, diminuindo mais a autoestima dessa mulher e provoca aí um desencorajamento dela de procurar o sistema de proteção e daí avança aí para uma violência física e, por fim, para um crime fatal, que é o feminicídio. Nós temos aqui, esse ano, foi publicado o diagnóstico da violência doméstica e familiar contra a mulher nas regiões integradas de segurança pública de Minas Gerais, e nós podemos citar, por exemplo, uma questão prática, porque os números não mentem. Esse é um trabalho da Polícia Militar, que aponta que a 11ª região, a 11ª RISC, por exemplo, ela teve aí um número menor de notificações de crimes contra a mulher, no sentido aí de lesão corporal, ameaça, crimes contra a honra, crimes patrimoniais, e, por um outro lado, ela teve um número maior de notificações de feminicídio. Foi a região que mais teve feminicídio. Então, isso nos mostra o quê? Quanto menos a mulher leva o conhecimento do sistema de justiça, quanto menos ela procura proteção, quanto menos ela denuncia, mais ela está vulnerável à prática de um crime de feminicídio. Então, a gente também tem que pensar que a mulher tem responsabilidade sobre a sua própria segurança. Nós não podemos tratar as mulheres como seres incapazes e essas famílias que têm mulheres e filhas e tias e avós em relacionamentos abusivos como seres incapazes. Elas precisam saber que o sistema de justiça existe, que está aí aberto, mas que elas precisam denunciar. Então, eu acho que um grande problema ainda seja lá a desconfiança, de não denunciar. E isso, sem dúvida, ainda é uma coisa a se avançar muito nessa conscientização. Eu estou recebendo aqui no programa a juíza Marixa Fabiane Rodrigues, que atuou de maneira importante para a aprovação da lei do feminicídio no Brasil. Doutora, o noticiário mostra diariamente muitos fatos de violência doméstica nos lares brasileiros. Estamos apresentando o programa Gustavo Pinheiro. Sexta-feira, o programa está de volta e a pauta violência contra a mulher continua em destaque. Na próxima semana teremos o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu estou recebendo aqui no programa a juíza Marixa Fabiane Rodrigues, que atuou de maneira importante para a aprovação da lei do feminicídio no Brasil. Doutora, o noticiário mostra diariamente
muitos fatos de violência doméstica nos lares brasileiros. Trata-se de uma questão cultural, na opinião da senhora? Por que ainda as mulheres permanecem numa situação de inferioridade, sujeitas ao machismo e ao patriarcado, doutora? Gustavo, justamente por ser uma questão cultural é que é difícil romper esses padrões. Né? Numa sociedade, existem pesquisas que falam que nós vamos demorar 200 anos para poder, para que haja uma maior conscientização e uma maior igualdade de direitos entre mulheres e homens. E direitos aí eu digo de respeito também. É uma coisa que se transmite de pai para filho, e dentro dos lares há um machismo arraigado, que cria o menino desde cedo com direitos, entre aspas, de brincar, de ser livre, de sair a hora que quiser, de jogar futebol quando quiser, e cria as meninas absolutamente com regras, né? A menina para ser mais certinha, mais quietinha, não pode sair com qualquer um, e isso são detalhes que faz parte desse sistema machista, né? Normalmente existem piadas machistas que homens repetem e ouviram dos seus avós e repetem para os seus filhos, né, no sentido de que cuida aí das suas ovelhas, que eu estou aqui em casa com o meu bode, algumas coisas assim que vão repassando, sendo reproduzidos diariamente nos lares, e transformando como natural situações que não são. E outra questão é que a menina e o menino normalmente crescem, às vezes, no lar, observando e vendo. A menina vê a mãe tratada de uma forma inferiorizada, muitas vezes, e a tolerar muitas coisas, né? A aguentar uma jornada tripla aí, a criança vê a mãe saindo para trabalhar, e voltando tendo que cuidar da casa e tendo que cuidar dos filhos. A mulher, além de provedora, ela é educadora dos filhos e ela é dona do lar. Enquanto a obrigação do pai, muitas vezes, é única a ser de provedor, né? E aos finais de semana, muitas vezes vê que o pai tem direito a sair para jogar futebol com os amigos, enquanto a mulher está em casa, lá organizando a casa, lavando a roupa de todo mundo, passando. Isso faz parte dessa construção machista. E quando se trata de um evento cultural, é difícil romper esses padrões. Por isso que há necessidade de campanhas nas escolas, de tratar da questão da educação de gênero nas escolas, no sentido de igualdade, né, e de respeito, né? Pois é, doutora. Meninos e meninas. Doutora, a senhora já está respondendo a uma pergunta que eu já ia, na sequência, fazer, né? Qual o papel do judiciário, do executivo, do legislativo, da sociedade civil como um todo, nesse processo de enfrentamento a este que é um drama, né? Que é a violência contra a mulher? Qual o papel de todos nós, da senhora, o meu, na imprensa, né? No enfrentamento? O papel do judiciário, executivo e legislativo, de fato, é a implementação de políticas públicas para melhorar essa situação. O Judiciário de Minas tem feito e tem investido muito na formação dos seus juízes e juízas, para que eles possam ter um olhar diferenciado para essa vítima, menina e mulher, que foi agredida ou que está sendo submetida à violência, seja sexual, seja física, né? Então, a Escola Judicial oferece cursos para treinamento dos seus magistrados e magistradas, e também para treinamento dos seus servidores, né, e servidoras, para que essas pessoas possam, de fato, ter a qualificação necessária para receber no sistema de justiça essas vítimas, né? Porque você tem que receber a vítima de violência doméstica de uma forma diferenciada, que a pessoa já demora, já às vezes tem a conseguir denunciar, né? E ela tem que ser bem acolhida por onde ela passar para levar a sua história, seja pela polícia militar, para levar um boletim de ocorrência, seja pela polícia civil, para também levar o seu relato, e seja na justiça, né? Então,
tem que haver essa boa formação técnica aí de todos os operadores do sistema criminal de justiça, além da participação ativa da sociedade civil, né, na construção e na atuação junto com o Poder Judiciário e Executivo para a construção de redes, essas redes de enfrentamento, né, os grupos reflexivos, a participação de psicólogos, a participação de assistentes sociais, né, eu acho que tem que todos falarem a mesma língua, no sentido de não tolerar a violência doméstica, denunciar os atos de violência, denunciar as relações violentas e buscar o apoio do sistema de justiça. Doutora, quando a senhora fala em denunciar as ações violentas, agora há pouco, aqui na reportagem, no programa de hoje, a gente levou ao ar orientações, né, das autoridades de segurança pública e sobre a importância de denunciar, né? Aquela frase, aquela velha máxima, né, de que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher, caiu por terra e caiu por terra há muito tempo. Portanto, eu peço à senhora, doutora, para que se dirija a quem está nos acompanhando nesse momento, nesta tarde de sexta-feira, para poder dizer, sim, nós devemos atuar e nós não devemos tolerar nenhum tipo de violência, não é mesmo, doutora Marixa? É isso aí, Gustavo. É preciso haver a consciência, né, de todos da unidade familiar, e eu acho que as mães, as amigas, os filhos, eles têm uma grande participação nesse momento, no sentido de conscientizar e de acolher essa vítima, para encorajá-la a denunciar e acreditar que, de fato, existe uma lei forte. A Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores leis de proteção à mulher do mundo, né? E todo o sistema judiciário, a polícia, está aí de forma organizada e atuante para proteger as mulheres. Então, denunciem, não tolerem desaforos, não tolerem humilhações, não tolerem violências físicas, morais, psicológicas, porque estamos todos aqui unidos nessa corrente do bem para combater a violência doméstica. Ok, muito bem. Eu conversei com a juíza Marixa Fabiane Rodrigues, que de forma exclusiva participou aqui deste programa, a nossa estreia em vídeo. Muito bom poder ter conversado com a senhora, doutora Marixa. Claro, teremos outras oportunidades para poder conversar. Eu desejo à senhora muita força para poder enfrentar os desafios, né, do dia a dia aí na capital. Obrigado pela participação, doutora. Uma boa tarde para a senhora. Bom trabalho aí em Belo Horizonte. Boa tarde, Gustavo. Um grande abraço a todos que te seguem, que nos assistem. Um abraço a todos. Estamos apresentando o programa Gustavo Pinheiro.